Olá, galera. Começando nossa nova aula. E agora a gente vai estudar um pouco sobre a estrutura geológica da Terra. Capítulo 5 do livro. E aí a gente começa mostrando um infográfico, né, sobre a teoria da formação e evolução da Terra. Então a Terra teria se evoluído há mais ou menos há 4,5 bilhões de anos. Na realidade, a idade da Terra seria, né, mais ou menos 4,6 bilhões de anos. Antes teria tido aquela teoria do Big Bang, né, que houve uma explosão para formar esse universo. E só depois, então, começa a formar, né, a Terra. Então, 4,5 milhões de anos seria uma nuvem de poeira cósmica, tal, que nesse caso tem se formado do Sol, e aí partículas sólidas de gelo e rocha foram se unir e deram origem ao planeta. Então, a radioatividade da Terra foi recém-consolidada, né? Derreter-se, o ferro e o níquel se fundiram, formaram o núcleo da Terra, enquanto a superfície, que flutuava, né, formava os oceanos. Então, 4 bilhões de anos, a crosta terrestre começou a adquirir a forma que um grande número de pequenos plaquetas sólidas que flutuavam sobre a rocha fundida. Com o passar dos milhões de anos, né, a crosta terrestre ela vai se tornar mais espessa e aí começarão a emitir, né, os gases, vapores de água, atmosfera, e aí vai constituir também os oceanos, e as ossas mais antigas da Terra vão ser dessa época. Então, seria mais ou menos 4 milhões de anos, né, a formação, seria mais ou menos isso. E aí a gente chega na tabela geológica, né, então essa tabela geológica, né, ou a tabela a escala de tempo, né, geológica do tempo, ela é diferente daquele tempo cronológico. Então, ela está em milhões de anos. Essa tabela ela é dividida, né, em eras, períodos e épocas, né? E aí nós teríamos em onda também. Ela é lida de baixo para cima. Então a gente tem no primeiro eon, que seria, né, o Andeano, depois o Arqueano, né, e o Proterozoico. Então seriam as eras mais antigas, seriam consideradas eras sem vida, digamos assim. Aí a gente vem no Fanerozoico, né, o Éon, que vai ser dividido em três eras. A era Paleozoica, que é a era antiga, Mesozoica, que é a era, né, mediana, e Cenozoica, que é a era atual. A Paleozoica ela vai ser dividida nos períodos de Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. E aqui tem a quantidade mais ou menos do ano, 552 anos, 488, né, milhões de anos atrás. Na Mesozoica ela vai ser formada pelo período Triássico, Jurássico e Cretáceo. Jurássico no período do dinossauro, né? Lembrando disso. A era Cenozoica ela se divide em dois períodos, que é o terciário e o quaternário. O terciário se dividiu ainda em Paleogênio, que se subdividiu em Paleoceno, Eoceno e Oligoceno. O Neogênio, que se dividiu em Mioceno e o Piloceno. E a era atual, o quaternário, onde se dividiu em Pleistoceno e mais atual, o Holoceno, né? Que é o tempo recente. E aqui do lado nós temos os milhões de anos de cada um desses períodos, dessas épocas. Aqui também há para comparar, né, só mostrando aqui na outra linha do tempo, né, as eras geológicas estão pré-cambriano, maior parte do tempo, aí vem Paleozoico, a Idade Antiga, essa pré-cambriana é a Idade Sem Vida, tá? Pré-Paleozoico, Idade Antiga, Mesozoico, Idade Mediana, do meio, da mediana, Cenozoico, a Era Geológica atual. Há mais ou menos 65 milhões de anos que começou a se formar a Era Cenozoica. E aí a gente tem um comparativo, né, o ano Terra, né, comparando com o ano com a escala geológica. Então, o ano Terra é como se fosse como, né, o mundo se formou durante um ano, digamos assim. Então, é como se o 1º de janeiro fosse a formação da Terra, no dia 2 de março. As eras mais evidentes de vida, então, os primeiros micro-organismos. No dia 14 de julho seria a consolidação dos primeiros continentes. Término arqueano, início Pterozoico. Julho, dia 24 de julho, seriam os primeiros organismos, eucariontes. 2 de outubro seria os eucariontes começam a diversificar. 18 de novembro seria o início da era paleozoica, então era antiga, né, os grandes continentes. Iriam começar a se formar como a Gondwana. Dezembro, dia 3, seriam os primeiros répteis. No dia 12, início da Mesozoica, deriva continental. 20, início da operação da América e África. 26, a extinção dos dinossauros e outros organismos. Dia 31, às 19 horas e 12 minutos, o surgimento dos primeiros membros do nosso gênero, Homo sapiens, né, na África.
Ainda dia 31, às 23h59 minutos e 59 segundos, Cabral chegaria ao Brasil. Às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos, inicia o século XX. Então, é como se fosse, né, o ano geológico, mas fazendo um comparativo com o ano Terra, né? Só que nesse caso aqui no tempo histórico. E aqui a gente tem mais ou menos, né, o tempo geológico, que são milhões de anos. Então, 4,15 bilhões de anos, 3,8 bilhões, 2 bilhões e 500 milhões de anos, até 100 anos, né, mais recente. Agora a gente vai para cá. Então, um pouco aqui da geologia. Então, Big Bang seria 15 bilhões de anos atrás, que foi a explosão que deu origem ao sistema solar. A formação do sistema solar, né, 6 bilhões de anos, e a formação da Terra, 4,5 ou 6 bilhões de anos. Então, seria a idade da Terra, como a gente viu lá no início. Uma curiosidade, 964 a.C. finlandês calculou os dados bíblicos que a Terra se formou no ano de 4000 a.C., mais precisamente no dia 26 de outubro, às 9 horas. Então, curiosidades, né, gente? Uma informação, né? As dimensões polares, já viu isso lá nas primeiras aulas, mas só relembrando, o diâmetro polar da Terra, nesse sentido, seria em torno de 2.712 quilômetros, né? O diâmetro equatorial, aqui além do Equador, seria 2.756 quilômetros. E a diferença entre esses dois seria de 44 quilômetros. Então, a estrutura da Terra, né? Como é que a Terra se divide? Então, a Terra, pessoal, é como se ela fosse, imagine um ovo, né? Então, a gente tem ali aquela casca, que seria a parte mais rígida, né? A crosta, a gente teria a clara, que seria o manto, e a gente teria a gema, que seria o núcleo. Então, dá para fazer uma analogia, né? Dessa maneira. A gente também poderia fazer uma analogia com a cebola. A cebola é formada por várias camadas, né? Então, a Terra também. Então, a estrutura da Terra ela pode ser entendida como uma série de esferas concêntricas de raio crescente. Então, analogia com a cebola ou com o ovo, né? Então, as perfurações mais profundas já realizadas hoje são em torno de 10 a 12 quilômetros, né? Vocês vão encontrar alguns dados em alguns livros de 12 quilômetros. Isso com uma fenda muito fina, né? Então, uma sondazinha muito fina, o máximo que se conseguiu perfurar. Então, no entanto, dados coletados através de estudos de ondas sísmicas, entre outros, permitem uma boa ideia da estrutura interna da Terra. Que seria mais ou menos isso. Então, isso aqui seria a estrutura interna do nosso planeta. Então, a gente teria, né, a primeira camada é a crosta, ou também chamada de litosfera. Então, ela iria, né, mais ou menos de 10 quilômetros nas bacias oceânicas até 60 ou 90 quilômetros nas áreas montanhosas, né? Então, alguns livros vocês vão encontrar até 90 quilômetros. Então, 90 quilômetros seria o quê? As áreas mais altas do planeta. Por exemplo, a área mais alta do planeta nós temos é o Monte, o Himalaia, né, o Monte Everest, com mais de 8.000 metros de altitude. O magma, né, o manto, aliás, que seria essa parte intermediária, e seria formado pelo magma pastoso, tá? Então ele corresponde ao que? A porção abaixo da crosta, e ele se dividiria ainda em manto superior e manto inferior, né? Então, seria formado de cima, que é silício e magnésio, tá? Ele até mais ou menos 1.200 quilômetros. E a camada, né, a última camada seria chamado de núcleo, né? Que seria a porção central da Terra, mais ou menos a espessura de 3.470 quilômetros, e a temperatura que seria até 6.000 graus. No manto, né, a temperatura pode chegar a 2 a 3.000 graus Celsius. Então, 1.300 quilômetros, né, a mais do que a distância entre o Oiapoque e o Chuí. Então, seria mais ou menos a estrutura da Terra. Uma outra imagem aqui para a gente entender. Então, a gente teria a crosta, né, a gente teria o manto superior e o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. Então, a crosta é essa primeira camada, como eu já falei, ela vai de 10 quilômetros na parte mais profunda do oceano até 60 ou 90 quilômetros na área montanhosa. O manto, né, ele possui uma parte mais rígida e uma parte dúctil. Então, a parte dúctil é chamada de astenosfera, que é esse manto superior. Aliás, é essa fronteira. A parte rígida é chamada de mesosfera, né? E eles são responsáveis por grandes perturbações, falhamento, dobramentos, ruptura, terremoto. Então, as placas tectônicas, vai já ver, elas se movem sobre o manto. O núcleo, né, ele pode ser dividido em núcleo externo e núcleo interno. O núcleo externo
Ele é mais liquefeito, então ele vai ser predomínio de liga de ferro, né? Ele é formado de níquel e ferro no estado líquido, tá? E o núcleo interno seria formado de níquel e ferro no estado sólido. Por que que o núcleo interno não derrete, já que nós temos várias temperaturas, aqui são 6.000 graus, aqui 2.000, 3.000 graus. Por que que não derreteria o núcleo interno? Porque eu deixo essa pergunta para vocês no ar, para vocês me responderem na hora da conferência. Crosta na litosfera, então é a camada externa, a camada mais externa e delgada da Terra. É a parte, né, consolidada, com espessura relativamente fina, sendo espessa sobre os continentes e mais delgada sobre os oceanos. Então ela é mais grossa, digamos assim, nos continentes, mais fina nos oceanos. Então ela é formada de rochas e minerais, né, a crosta, e também vai acontecer os fenômenos geológicos, tá, relacionados com a dinâmica da Terra, como os movimentos tectônicos, os movimentos sísmicos, magmáticos, metamórficos. Tudo isso vai acontecer na crosta. Então a crosta é aquela camada que está mais ligada à nossa vida. Por quê? Porque na crosta que nós vamos ter tanto o solo como o subsolo. O solo onde vão ser construídas nossas edificações, né, as cidades, né, os campos agrícolas. E o subsolo é onde nós vamos tirar os nossos recursos minerais, como ouro, diamante, ferro, manganês, água, petróleo. Então, a litosfera do grego, né, lit significa pedra, é a superfície do planeta composta de materiais sólidos também denominados de crosta terrestre. Então, a crosta continental, ela é menos densa, geologicamente mais antiga e complexa. Normalmente representa uma camada superior formada por rochas graníticas e uma inferior de rochas basálticas. Crosta oceânica, comparativamente mais densa e mais jovem que a continental, normalmente é formada por uma camada homogênea de rochas basálticas. Então, a crosta ela vai ser dividida em crosta continental e oceânica, ou seja, a continental aqui não está coberta de água e a oceânica está coberta de água. Então, essa oceânica seria a parte mais fina da crosta. Ainda falando da crosta terrestre e litosfera, a gente tem aqui, por exemplo, né, a dominação, a crosta continental, ela vai de 25 a 90 quilômetros, ela é formada somente de Sial. O que é Sial? É silício, tá, e alumínio. A densidade aqui é de 2,7 e a temperatura máxima nessa crosta chega até 800 graus. Já a camada, né, a crosta oceânica, ela vai de 5 a 10 quilômetros de espessura. Ela é formada justamente de cima, que é silício e magnésio, né? Então, rica em basalto. A densidade aqui é 3 e a temperatura aqui pode chegar a 1.000 graus. Então, super quente. Aqui nós temos uma crosta continental e aqui nós temos uma crosta oceânica. Por curiosidade, então nas minas, né, do ar livre da Alemanha é considerado o maior veículo terrestre, ópera no caso o nome, o maior veículo terrestre do mundo. Então ele tem 100 metros de altura, o dobro em largura e pesa 13 mil toneladas. Então, com uma colossal, né, roda dentada, ele arranca o material da crosta terrestre a um ritmo de 12 metros cúbicos por hora de funcionamento. A velocidade aí é de 5.000 km por hora e ele pode ser visível do Google Maps. Então, aqui, ó, a roda dele. Então, ela vai conseguir tirar uma grande quantidade de minérios. Vamos agora para a dinâmica da Terra. Então, essa dinâmica da Terra ela é resultado da interação da corrente de convecção na atmosfera sobre a litosfera. A atmosfera é aquela parte, né, superior do manto e ela é justamente a fronteira entre o manto e a crosta. Então, dinâmica das forças internas do planeta, então a gente vai ter o tectonismo, a orogênese, o movimento das placas tectônicas e o vulcanismo. A gente vai conhecer depois cada um deles. A dinâmica externa são as forças externas que modelam a paisagem, como temperismo, erosão, transporte, sedimentos e deposição. Que para isso vão utilizar o quê? O vento, a água da chuva, a água do mar, a água de um rio. E a gente chega na teoria da deriva continental. Então, o que diz essa teoria? É que no passado, né, já existiu apenas um único continente, que era a Pangeia. E hoje, os continentes, no caso, depois, com o tempo, esse continente se dividiu em várias outras partes, e hoje eles se movimentam, né? Justamente devido ao manto, a parte intermediária da Terra. Então, está ao fundo do Oceano Atlântico, descobriu-se uma enorme cadeia de montanhas submersa, formando uma saída do magma, pela saída do magma, do manto. Esse material entra em contato com a água, solidifica e dá origem a um novo fundo submarino. À medida que os continentes africano e sul-americano se afastam. Então, esse nome é conhecido como expansão do fundo oceânico.
Então, a teoria da deriva continental ela foi criada por Álvaro de Verne e dizia que no passado, né, a Terra já tinha sido um único continente, a Pangeia, e depois foi se dividindo lentamente com o passar dos anos. Então, primeiro se formou a Laurásia, a Gondwana e depois os outros continentes, até se formar hoje os continentes atuais que nós conhecemos. Ele também analisou que a costa da África e da América se juntasse, se encaixava perfeito, encontrou fósseis de animais nos dois continentes, gelo daquela época nos dois continentes. Então, por isso, a teoria, né, da deriva, mas que ninguém acreditou nele. Então, continuando os estudos da teoria da deriva continental e, né, da expansão do fundo oceânico, foco para uma nova teoria, que foi a teoria da tectônica de placas. Então, imagina os continentes sendo carregados sobre uma costa oceânica, como se fosse objeto em uma esteira rolante. É como se a superfície da Terra fosse dividida em placas que se movimentam em diversas direções, podendo chocar-se umas com as outras. Quando as placas chocam, as rochas se dobram em rugas, rompendo e originando terremotos, dobramentos e falhamentos. Então, o que é essa teoria da tectônica de placas? É que o planeta ele é dividido em vários pedaços, tá? É como se fosse um grande quebra-cabeça. E essas placas, elas se movimentam, né, devido ao magma. E o magma ele é fervente, está em ebulição. Então, eles se movimentam. Algumas dessas placas se chocam, algumas dessas placas se afastam ou algumas delas passam uma pela outra. Então, todos esses fenômenos vão originar novos, né, fenômenos. Todos esses acontecimentos vão originar novos fenômenos. Por exemplo, quando você choca duas placas, pode acontecer um terremoto, ou pode simplesmente acontecer um dobramento, ou seja, a formação de uma montanha, que é o processo de orogênese. Ou falhamentos, né, falhas, rachadas no chão vão surgir. Então, ainda falando da deriva continental, processo de deslocamento da crosta terrestre que provoca mudança na posição dos continentes. A teoria descrita pelo Alfred Wegener no livro A Origem dos Continentes do Oceano, em 1915. Que um exemplo, eu tenho aqui uma placa se chocando com uma outra, uma placa se afastando da outra. Duas placas oceânicas se afastando e uma placa continental com uma oceânica se chocando. Tectônica de placas significa construtor. A crosta terrestre não é contínua, mas dividida em vários blocos chamados de placas tectônicas. Falhas profundas divididas entre o oceano em pedaços, que é chamado de placas, e acredita que essas placas se movimentam justamente devido às correntes de convecção do manto. E aí, alguns cientistas dizem que essas placas continuam se movimentando de 5 a 10 centímetros por ano. Então, no total, aí nós temos 12 grandes placas tectônicas. Daqui a pouco a gente vai conhecer. Qual a causa da fragmentação? O que teria causado essa fragmentação? Então, devido à pressão interna da Terra, né, que é maior do que a pressão externa. E o deslocamento? É devido justamente a essas correntes convectivas, né? O manto ele está em ebulição, ele está fervendo, né? Constantemente. E aí essa modificação, ela gira em torno, né, dados mais atuais, de 5 a 10 centímetros por ano, né? Essas placas se movimentam. Então aqui nós temos corrente convectiva no manto. Então imagina uma água fervendo e vários papéis aqui em cima, elas vão estar em movimento, girando em várias direções. A mesma coisa acontece com o manto. Então o magma ele está em movimento. Então essas correntes, o que vai acontecer? Vai movimentar essas placas. Algumas vão se chocar, algumas vão se afastar, ou só uma passar pela outra. A tenosfera, lembrando que é a fronteira entre o manto e a crosta. Que é algumas das principais placas tectônicas, né? A gente tem aqui a placa sul-americana, a placa africana. Deixa eu ver um outro mapa aqui melhor. Tá, pronto. Então, eu tenho, por exemplo, a placa sul-americana se chocando com a placa de Nazca. Por exemplo, aqui eu tenho a formação de montanhas, são dobramentos, como Cordilheira dos Andes, e eu também tenho terremotos nessas regiões aqui. Eu tenho aqui a placa sul-americana se afastando da placa africana. Então, mas quando você se encaixa, você junta ela, encaixa perfeitamente. E aí tem várias outras placas. Placa norte-americana, placa asiática, placa indiana, placa arábica, placa australiana, placa africana, placa de Nazca, placa de Rua Fuca, placa da Filipina, placa euroasiática, placa australiana, placa do Pacífico e placa de Cocos, placa caribenha. Então, são as grandes placas tectônicas, né, que estão em movimentos constantes devido ao magma em ebulição, magma fervente.
Então, os limites. Então, as linhas de encontro dessas placas, elas podem ser, eu posso ter um encontro de placas divergente, convergente e conservativa. Quando é que eu tenho um encontro de placa divergente? Quando essas placas se afastam, né, uma da outra. Então, ela vai formar uma nova costa, porque o magma está fervendo e vai resfriar e solidificar, por exemplo. Pode aumentar o fundo do oceano. Convergente, onde as placas se colidem. Então, quando duas placas se chocam, nós temos movimento convergente. Uma das consequências são dobramentos, formação de montanhas ou terremotos. Conservativa é quando apenas uma placa desliza sobre a outra lateralmente. Isso pode acontecer falhas, como por exemplo a falha de San Andreas, né, na Califórnia, nos Estados Unidos. Você vê uma falha, né, a olho nu no chão. São duas placas forçando uma pela outra, por exemplo. Mais uma vez o movimento. Então aqui eu tenho as placas divergentes, convergentes, conservativas, uma passando pela outra. Mais uma vez mostrando aqui a formação da crosta, né, ó, solidificação do magma. Então, se esse magma sair no oceano, ele vai esfriar lentamente. Então, convergente. Então, placas tectônicas colidas. A mais densa entra por baixo da menos densa, né, que aí a gente tem uma subducção. A placa mais densa entra em contato com o manto e é reabsorvida. São zonas de intensa atividade vulcânica e sísmica. Então, aqui nós temos, ó, a placa se chocando, né, com a outra. Uma da atmosfera. Então, limites convergentes. Então, entre placas oceânicas. Então, eu tenho aqui duas placas oceânicas. Entre placa oceânica e placa continental. E entre duas placas continentais. Então, eu posso ter formações de montanha, formações de vulcões também, tá? Tanto dentro do mar como fora. Olha aqui no Japão. O Japão é uma região que está muito suscetível a terremotos e vulcões. Devido justamente a essas placas, né? Então, essas placas acabam se chocando, fazendo esse movimento. Placa oceânica, né, com outra oceânica. A placa continental com outra continental. Exemplo aqui é a placas na região do Himalaia. Então, com duas placas convergem, essa é a formação de grandes cadeias de montanha. Aqui nós temos o Himalaia, por exemplo. É a placa euroasiática se chocando com a placa indiana. Então, nesse choque formou-se a cordilheira do Himalaia, tá? Uma cadeia de montanha, porque elas vão se enrugar. Limites conservativos, né, o movimento tangencial. Um exemplo é a falha de San Andreas, que é a mais estudada no mundo. Então, são duas placas passando uma pela outra, tá? Então, forma uma falha que é vista a olho nu. Você consegue ver. Tem filmes, inclusive, que mostram isso. Consequência da estabilidade das placas. Então, as placas deslocadas vão provocar instabilidade. E aí, um dos principais elementos que nós vamos ter é a formação de vulcões, né? O movimento do vulcanismo. E também nós temos os terremotos, né? Ou também chamados de abalo sísmico, né? Quando há um choque dessas placas. Então aqui a gente um resumozinho rápido. Então, movimento convergente, formação de cadeias montanhosas, montanhas litorâneas como os Andes, fossas oceânicas, formação de ilhas. Movimento divergente. Então, as tectônicas como existentes no leste da África, dorsal oceânica submarina. A gente falou um pouco da deriva novamente, falando, né, Alfred Weck criou essa teoria, que no passado era apenas um continente chamado Pangeia, e isso há mais de 200 milhões de anos, isso no Mesozoico. Começou a se fragmentar e formar os atuais continentes. Então a gente teria aí, ó, a Pangeia, todos os continentes juntos. Ele vai se dividir em dois grandes continentes, que vai ser a Laurásia e a Gondwana. Aqui a gente já viu a tabela. Tá aqui. Pangeia, tá? Depois ela vai se dividir em duas grandes. Não, primeiro está se formando a Pangeia, né? Então, a formação da Pangeia ocorreu no início da Era Mesozoica. Então, a Pangeia se fragmentar forma dois subcontinentes, a Gondwana ao sul e a Laurásia ao norte. Da Gondwana e da Laurásia irão surgir os atuais continentes.
No final do Mesozoico, essa formação do Atlântico e a Índia começa a se deslocar para o norte, ó, a Índia vai se chocar aqui. Esse choque vai formar o Himalaia. No terciário começa a formação das atuais cadeias montanhosas. Na metade terciária surge a América Central e começa a fechar o mar Mediterrâneo. Este é o aspecto atual dos continentes, mas o processo não deriva não terminou. Então, hoje nós temos aqui América, né, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Só que esses continuam se movimentando. Lembra que eu falei que eles se afastam de 5 a 10 centímetros por ano? Então, daqui a algum tempo, eles poderão novamente ter outra configuração. Mostrando aqui numa imagem. Então, a Pangeia. Isso há 250 milhões de anos. Há 200 milhões de anos começou a separar a Laurásia e Gondwana. Há 106 milhões de anos, né? Começou a haver uma outra separação, que é a Antártica com a Índia. No período Cretáceo, há 105 milhões de anos, né? Já começaram a se afastar mais. E hoje é o dia atual. Então, Pangeia, né? Durou um continente só. Da Pangeia surgiu a Laurásia. Da Laurásia surgiu a América do Norte, a Ásia e a Europa. Da Gondwana surgiu a África, América do Sul, Antártica, Austrália e Índia, tá? Isso no hemisfério norte, isso aqui no hemisfério sul. Então, posição dos continentes daqui a 50 milhões de anos. São projeções para daqui a 50 milhões de anos. Elas vão continuar se movimentando. 150 milhões de anos. Posição daqui a 250 milhões de anos. Poderá ter um novo continente, uma nova Pangeia, né? Digamos assim. A gente já falou, aqui para entender melhor, né? As placas, uma outra imagem das placas tectônicas, onde vocês vão conseguir analisar, ó, onde tem choque das placas, né? Onde tem encontro de placas, a gente vai ter uma grande quantidade de vulcões. Esses vulcões são mais comuns nos oceanos, tá? Então tem vulcões dentro do oceano saindo do mar. E também nessas placas, no encontro de placas, nós vamos ter a formação de terremotos, tá? Geralmente no choque de placas vai acontecer os grandes terremotos. Também no afastamento pode acontecer. Então aqui dá para ver melhor a placa africana, né? Placa sul-americana. Aqui as principais áreas de terremoto coincidem com o contato entre as placas, tá? As maiores ações do vulcão da Terra ocorrem no ciclo de fogo do Pacífico. Então a gente tem dois ciclos de fogo, é o ciclo de fogo do Atlântico e o ciclo de fogo do Pacífico. Para vocês entenderem, o ciclo de fogo do Atlântico é isso aqui, tá? O ciclo de fogo do Pacífico é isso aqui, né? Termina do outro lado aqui. Então, é o maior alinhamento de vulcões. Então, são mais de 400 vulcões ativos, tá? Esse aqui é o ciclo de fogo do Pacífico, esse aqui é o ciclo de fogo do Atlântico. Então, é mais comum vulcões nos oceanos do que nos continentes, certo? Isso aqui eu já falei. Movimentos convergentes, formação de cadeias de montanhas, montanha litorânea como os Andes, fossas oceânicas, formação de ilhas. Movimento divergente, né? Fossas tectônicas, como os estreitos leste da África, eu já falei. Orogênesis é o processo de formação de montanhas, tá? Como a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, do Atlas, montanhas rochosas e faltou algum? Himalaia, Andes, rochosas, o Atlas na África. Depois a gente vai estudar separado. Vamos lá pro livro. Tô voltando aqui um pouco pro livro. A gente vai ter depois falar sobre as rochas, vamos ter uma aula só sobre rochas, então eu vou pular essa parte. Você já pode dar uma lida, certo? Então, isso aqui eu já falei, já mostrei, né? A estrutura da Terra novamente, mostrando, né? A crosta, o manto e o núcleo. A deriva continental a gente já explicou também, então mostra novamente como é que aconteceu. Então, Pangeia, depois dos grandes de Laurasia e Gondwana, até se formar os atuais continentes que nós temos hoje. América, né? África, Europa e Ásia, Oceania e Antártida. Ele já falou do aumento do fundo oceânico, então vocês dão uma lida sobre isso. Mas são duas placas que estão se afastando e o magma, né, fervente vai se consolidando. Então,
formando, aumentando o fundo do oceano. A gente também falou da falha de San Andreas, né? Então vocês estão vendo aqui, é um movimento conservativo, né? Uma placa está passando pela outra, você consegue ver isso a olho nu. Tem um filme, né? Falha de San Andreas, se vocês puderem ver, é bem interessante. A questão das placas já falou, né? As bordas convergentes, as bordas divergentes e as bordas conservativas. Conservativa vão passando pela outra, né? Pode ser no movimento horizontal ou no movimento vertical. Borda divergente, uma se afasta da outra, e borda convergente, uma se choca com a outra. Né? Novamente o mapa das placas tectônicas, então observe que as áreas de encontro das placas vão coincidir com o alinhamento de vulcões e também com terremotos, tá? Então essas cores amarelas aqui são as regiões de terremotos e também junto com ela tem os vulcões ativos, os símbolos dos vulcões. Aqui a gente tem o Círculo de Fogo do Pacífico, o maior alinhamento de vulcões, e aqui o Círculo de Fogo do Atlântico. Aqui a falha de Saendes é um movimento conservativo, né? Depois eu vou explicar melhor sobre vulcanismo, terremotos e tipo de rochas. Tsunami é um fenômeno que acontece, né, com um maremoto. Então, terremoto quando acontece na Terra, maremoto quando acontece no oceano. Quando ele acontece no oceano, ele pode ou não provocar uma onda gigante. Quando ele provoca essa onda gigante se chama de tsunami. E aí ela é uma onda que ganha, quando ela vai chegando próximo do litoral, ela diminui de velocidade. Aliás, ela diminui de tamanho e aumenta a velocidade. E sai levando o que tiver pela sua frente. Depois eu vou explicar essa aula sobre o terremoto e vulcanismo separado. Aqui é só uma introdução das províncias geológicas, né, que também vamos estudar depois. Mas a província geológica seria, né, como que se fosse formado o relevo brasileiro. Então, né, nós temos escudos cristalinos, dobramentos modernos e as bacias sedimentares. Então, os escudos cristalinos é como se fossem os planaltos, são os planaltos, aliás. Normalmente seriam as montanhas. O Brasil não tem montanhas, a gente já teve montanhas no passado, geológico, hoje não. E nós temos as bacias sedimentares, né, que são formadas bem por planícies, nas regiões das planícies. O Brasil ele tem, né, 36% de escudo cristalino, ou seja, de planaltos. E geralmente os planaltos são regiões ricas em minerais metálicos, como ouro, diamante, ferro, manganês. E a maior parte, né, do território brasileiro ele vai ser formado por bacias sedimentares. E também tem grandes riquezas minerais, como por exemplo os combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral, tá? E o gás natural também. Então, a maior parte do território brasileiro é formado, né, 64%, é isso, de bacias sedimentares. Dobramentos modernos, nós não temos que são montanhas, que ainda tem formação. Hoje, os dobramentos modernos existentes são Cordilheira dos Andes, Montanhas Rostosas, Cordilheira do Himalaia, Cordilheira do Atlas, tá? São as grandes cordilheiras que nós temos hoje. As bacias sedimentares já sabem que são formadas, né, por relevos antigos, restos de animais mortos, florestas decompostas, árvores caídas, soterrados, animais. E aí são justamente isso que vai dar origem a esses combustíveis fósseis que a gente falou, como o petróleo, carvão, mineral e o gás natural, certo? Então, apenas para observar aqui, nós temos, né, o escudo das Guianas, o escudo, né, brasileiro e o escudo atlântico. Essa aqui é a estrutura geológica, né, mais antiga. Nós temos as bacias sedimentares, esse de amarelo aí. Então, bacia sedimentar do Maranhão, bacia sedimentar do Paraná, bacia sedimentar da Amazônia, uma das maiores. E também tem os dobramentos, né, no passado geológico, hoje não existe mais, gente. Então, de Brasília, do Atlântico, Nordeste, aqui no passado, foram desgastados com a ação do tempo, da água, da chuva, do vento, tá? Hoje no Brasil não existe montanha, tá? Nós temos planaltos, planícies e depressões. Depois também vamos estudar isso separadamente. Beleza? Vamos ficar por aqui.